Olá, pessoal. Aqui quem fala é o professor Jabs e hoje estudaremos a segunda revolução industrial, a era do aço e da eletricidade. Quais são os antecedentes da segunda revolução industrial? Primeiramente, o acúmulo de capital por meio por meio dos monopólios e dos oligopólios. E qual a importância deste acúmulo para o desenvolvimento da segunda revolução industrial? Para financiar a expansão da produção, para financiar pesquisas que propiciaram os avanços tecnológicos da segunda revolução industrial. Outra característica, a mão de obra disponível. Com o êxodo rural, uma grande massa de trabalhadores rurais foram para as zonas urbanas, fazendo com que surgindo uma grande oferta de mão de obra barata para as indústrias e também de novos consumidores. Somado a esse êxodo rural que disponibilizou essa grande quantidade de trabalhadores para as indústrias e também se transformaram em trabalhadores urbanos, durante o período da Segunda Revolução Industrial, houve um grande crescimento demográfico, ampliando então a força de trabalho, né, a mão de obra, e também a, a novos consumidores para os produtos industrializados. Um outro antecedente foi o aperfeiçoamento da máquina a vapor. A máquina a vapor, ela já tinha sido, né, inventada na primeira revolução industrial, então ela foi aperfeiçoada na segunda revolução industrial. A segunda revolução industrial, ela não está diretamente, não é uma consequência da segunda revolução industrial, o desenvolvimento da máquina a vapor. Muito mais o uso de novas fontes de energia, como o petróleo e a eletricidade. Outro antecedente da revolução industrial são os novos materiais, como o aço e o petróleo, do qual será desenvolvido uma importante matéria-prima da segunda revolução industrial, que é o plástico. E um outro antecedente da segunda revolução industrial é a busca por novos mercados, consumidores de produtos industrializados e também fornecedores de matérias-primas, já que a expansão da produção e também a expansão do mercado consumidor é, é, criou, né, esta necessidade para as grandes potências industriais e capitalistas. Quais eram elas? Principalmente os Estados Unidos, a Alemanha e o Japão, mas não somente eles. E, por fim, o capitalismo financeiro e monopolista, com a fusão de empresas e bancos, deu origem, então, a esses grandes monopólios industriais, esses grandes, né, conglomerados industriais e também essas instituições que, dentro deste contexto do capitalismo, né, agindo agora em escala global, e surgiu, né, a necessidade de também, essa é uma da importância, né, da criação dos monopólios para que essas empresas conseguissem atuar a nível global e também expandir os seus negócios, né, nacionais para outras regiões por meio das empresas transnacionais. Então, as empresas elas vão se fundir dentro desse empreendimento que ocorre nesta fase do capitalismo, que também é uma fase imperialista do capitalismo. Então, podemos também colocar como uma característica marcante da segunda revolução industrial o crescimento das empresas transnacionais, né, que vão atuar em vários países. E que, para que isso ocorra, é necessário também, por isso, o capitalismo financeiro, que irá financiar esse empreendimento. Aqui eu coloquei algumas fotografias importantes que ilustram, por exemplo, a, a importância dos bancos, né, das instituições financeiras na segunda
Revolução Industrial. Então aqui nós temos, ó, o John Pierpont Morgan, né, que foi o fundador da JP Morgan Co., que depois se transformará, né, num grande conglomerado, né, que tanto de bancos como indústrias, e que foi o grande financiador e propulsor do desenvolvimento industrial americano. Aqui o Ludwig Bamberger, né, e o Adelbert Delbrück, ambos fundadores do Deutsche Bank, né, da Alemanha, que em 1870, que serão os grandes também propulsores do desenvolvimento industrial alemão. Aqui a família Rothschild, que aí vai ter uma atuação, já tinha, né, uma atuação, não é, os Rothschild não são produtos diretamente do período, né, que compreende a segunda Revolução Industrial, mas eles são anteriores, mas eles também irão financiar no mundo todo o crescimento, né, da indústria e a expansão do capitalismo, tanto industrial, né, das indústrias, né, quanto do capitalismo financeiro. E aqui a Bolsa de Valores de Nova York foi criado, né, por corretores americanos, né? Até coloquei aqui o acordo de Bretton Woods, né? Ou aqui árvore de botões, né? Que eles ficavam debaixo dessa árvore discutindo a corretagem, né? Imobiliária e decidiram então fundar em 1792, em maio, se eu não me engano, a Bolsa de Valores de Nova York, que será um símbolo anterior, né? Um pouquinho anterior à Segunda Revolução Industrial, mas que também será importantíssima durante a Segunda Revolução Industrial e que também irá financiar será fonte, né, de financiamento para a expansão industrial e do capitalismo financeiro durante a Segunda Revolução Industrial. Aqui no Brasil, eu me foquei muito mais aqui nesta aula introdutória sobre a Segunda Revolução Industrial nos Estados Unidos, na Alemanha. E hum, o Japão, inclusive, eu deixei de fora, porque depois eu vou gravar uma nova aula falando só sobre o Japão. Mas o Japão também, né, faz parte, é um elemento importante da segunda revolução industrial. Tem alguns autores que, inclusive, consideram que o Japão, né, estava mais se organizando enquanto Estado do que necessariamente se transformando numa grande potência, né, industrial, assim, então não teria tido toda essa, não seria nenhuma das lideranças da segunda revolução industrial, como foi marcadamente a Alemanha e os Estados Unidos, né? Ah, aqui tanto a Itália, né, quanto a Alemanha pós-unificação, né, abrirão caminho para a sua industrialização. Os Estados Unidos já é uma nação consolidada, né? O Japão está se modernizando ainda, né? Coisa que os países aqui representados, como Estados Unidos e Alemanha, já tinham feito. Aqui eu coloquei algumas fotografias que representam o êxodo rural, então que é uma característica marcante, né, antecedente e ao mesmo tempo processual no contexto da Segunda Revolução Industrial, que são trabalhadores, né, da Alemanha e nos Estados Unidos que estão migrando do campo para a cidade. E assim como na segunda revolução industrial, né, ou seja, o êxodo rural, ele é causado pelas péssimas condições de vida do homem do campo, também pela expansão do capitalismo no campo, né, com a mecanização das atividades agrícolas e também pelas oportunidades que a vida urbana oferece que estão indisponíveis no campo, como tratamentos de saúde, educação, melhores condições de vida, acesso, né, a lazer,
e há outras formas, né, de trabalho, outros tipos de emprego e assim por diante. Aqui eu coloquei também, né, como um importante, algumas tecnologias importantes que serão símbolo da segunda revolução industrial, como o motor elétrico do Nikola Tesla, o automóvel do Carl Benz, né, a lâmpada incandescente do Thomas Edison, o telefone do Alexandre Graham Bell, o avião, né, dos irmãos Wright, e também aqui do Santos Dumont, né, também inventou concomitantemente com os irmãos Wright, inventou o avião, e a linha de montagem do Henry Ford. Falaremos mais sobre isso mais para frente, tá? Aqui, só fazendo uma observação importante, se na primeira revolução industrial o desenvolvimento técnico, né, as inovações tecnológicas foram resultado de um acúmulo empírico de conhecimento, já na segunda revolução industrial, a ciência será um instrumento do desenvolvimento capitalista e da indústria capitalista, né? Ela será inclusive financiada, ou seja, a fábrica terá um laboratório, né, para o desenvolvimento de novos produtos, de novas pesquisas. Então, a ciência será um acelerador e né, um propulsor do desenvolvimento capitalista e industrial. Ela vai ser capturada pela indústria. Aqui também outras tecnologias importantes, como a máquina de escrever do Christopher Sholes, né? E a máquina de costura do Isaac Singer. Aqui eu também aproveitei e coloquei o motor de combustão interna. Este sim será uma importante tecnologia desenvolvida na segunda revolução industrial, né, do Nicholas Otto, principalmente porque será empregado em automóveis. E aqui também a do Rudolf Diesel, né, na Alemanha, o motor a diesel, e também, né, aqui o Carl Benz, que foi o inventor do automóvel, né, movido a gasolina, que utilizava o motor do Otto. Como você pode perceber, a, o desenvolvimento tecnológico na Alemanha foi muito promissor no final do século XIX. A Alemanha adquire um protagonismo como nunca, né, na história do desenvolvimento do capitalismo industrial e se transformando num dos seus polos centrais, junto com os Estados Unidos. E a locomotiva a vapor, né, também, a locomotiva já tinha sido inventada, não é necessariamente, né, uma tecnologia da segunda revolução industrial, mas ela será aperfeiçoada e também continuará tendo um papel fundamental durante, né, a segunda revolução industrial, que é para a distribuição de produtos, mercadorias, para o fluxo, né, de mercadorias e pessoas no mundo todo. E aqui também o navio a vapor, ó, no ano de 1807, né? Então o navio a madeira será substituído pelo navio feito inclusive de aço. Aqui eu só coloquei o ano da invenção, né, do navio a vapor, Revolução Industrial, a segunda Revolução Industrial posterior. Falaremos sobre o período da segunda Revolução Industrial, que compreende, né, a segunda Revolução Industrial. Então, da locomotiva o inventor foi o Richard Trevithick, né, da Grã-Bretanha, e do navio a vapor Robert Fulton dos Estados Unidos, mostrando aqui também importantes tecnologias, né, que foram desenvolvidas por esses países centrais na segunda Revolução Industrial. Se na primeira a Inglaterra foi pioneira, né, que isso também é importante falar, embora que seja uma aula de história, mas e também que perspassa, né, os conhecimentos da geografia. A primeira revolução industrial ela foi concentrada na Europa, em especial na Inglaterra. Já a segunda revolução industrial, ela tem um caráter global, ou seja, ela vai acontecer tanto em outros lugares do mundo para fora da Europa, para fora da própria, né, Inglaterra, como na Alemanha, né, na Europa continental, quanto nos Estados Unidos, na América, e o Japão na Ásia.
Aqui eu a- aqui falando sobre as grandes tecnologias, né, desenvolvidas durante a segunda revolução industrial. Falaremos mais adiante sobre isso novamente. Aqui eu coloquei o Edwin Drake, né, que foi quem perfurou o primeiro poço de petróleo na Pensilvânia. Aí aqui algumas fotografias. O petróleo será a matéria-prima e a fonte de energia central da segunda revolução industrial, né, do qual será um dos seus mais importantes derivados, que é o plástico, mas também é, vários tipos de combustíveis. Aí que o Thomas Edison, em Menlo Park, né, em Nova Jersey, foi o inventor. Ele não inventou a lâmpada, né? Ele aperfeiçoou, né, um filamento de carbono que permitiu que a lâmpada, a durabilidade da lâmpada aumentasse e muito e pudesse então ser utilizada de forma eficiente, se transformasse num produto viável. Ele também, né, que construiu também a primeira central elétrica e a rede de iluminação. Se eu não me engano, posso estar errado, na cidade de Nova York. Aqui nós temos um ponto importante, né, que um dos produtos mais importantes e matérias-primas mais importantes da segunda revolução industrial é o aço. Aqui eu coloquei a Carnegie Steel Company, né? Será, né, neste período da história que nós estamos falando aqui da segunda revolução industrial, final do século XIX, a maior siderúrgica dos Estados Unidos. Uma empresa importantíssima, né, que irá fornecer o aço para a construção civil, para a indústria automotiva, indústria naval, né, para vários setores da economia. Aqui, né, a fábrica. E aqui também, ó, o plástico, né, da Beckett Corporation, né, fundada, né, por Leo Brickland, né, em 1910, em Bolingbrook, Nova New Jersey, né, nos Estados Unidos. Aqui o Bekele, né, um tipo de plástico, tá? Muito importante na indústria. E aqui está a fábrica que produz, né, o Bekelite, né? Eu falei Bekele, né? É o Bekelite, o tipo de plástico desenvolvido, né, pelo Léo Brickland. Com o Bekelite, que tá vendo aqui, ó, aqui são rolos, né, de Bekelite, você faz esse tipo de plástico, ó, que era utilizado para fazer o telefone, utilizado para fazer eletrodomésticos, que também são produtos importantes, que são produtos, né, que serão consumidos pelas famílias durante a segunda revolução industrial, né, e até hoje, tá, que vão se popularizando vários tipos de geladeira, fogão, ventilador. Aqui, ó, desde esse bakelite, ele é usado para confeccionar desde pulseiras até, né, rádio, telefone, aparelhos domésticos, assim por diante. Utilizado também neste período, né, até hoje, na produção de carros, na produção de aparelhos elétricos, em navios, ou seja, tem um uso muito grande. Aí aqui, quando nós falamos da segunda revolução industrial, ela está necessariamente inserida numa fase do capitalismo, né, ou uma doutrina econômica e política do capitalismo que é o imperialismo, que é a expansão do capitalismo na forma de um novo colonialismo, um neocolonialismo para a África e a Ásia. Aqui nós temos, aí eu selecionei aqui para ilustrar, então, ou seja, as grandes potências europeias, aí não só mais agora os Estados, tanto que os Estados Unidos, inclusive, não terá colônias, né? Ele apenas garantirá acesso a alguns mercados consumidores de matérias-primas no continente africano. Nós falaremos mais à frente sobre a Conferência de Berlim, mas outros países, né, como Bélgica, Itália, Estados Unidos, França, Portugal, né, irão liderar essa, ou seja, serão os partícipes, né, e os
ganhadores, né, de porções tanto da África quanto da Ásia na Conferência de Berlim. Mas falaremos isso mais adiante, mas aqui eu já dou uma prévia, né? Coloquei uma prévia aqui, ó. A Índia será nessa nova fase do capitalismo em busca de matérias-primas e mercados consumidores, que é o imperialismo, que falaremos mais adiante, né? E neocolonialismo, podemos dizer que são praticamente sinônimos. Eu só vou citando aqui quais foram os países, quem os exploraram e quais eram os produtos que esses países exploravam nestas novas colônias, né? Porque eu já ouvi até vídeos, algumas pessoas falarem que o neocolonialismo, diferente do colonialismo, não houve uma ocupação, domínio do território. Não, muito ao contrário. Uma das regras, né, que foram estabelecidas na Conferência de Berlim, acerca né, que foi feita a partilha da África, é que você tinha que ocupar, né, o território. Ocupar, estabelecer uma administração, uma exploração e assim por diante. Então, a Índia foi explorada pelo Reino Unido a partir do século XIX. Produtos explorados: o taxa, algodão, ópio e especiarias. Aí que o Congo, que será uma propriedade particular do rei Leopoldo II, né, onde irá acontecer um dos maiores, que é considerado, né, um dos maiores, inclusive como um genocídio, onde pode ter morrido mais de 10 milhões de pessoas. O rei Leopoldo II ele irá estabelecer inicialmente, né, ele promete, inclusive, que não haveria escravidão, mas depois ele vai escravizar e explorar das formas mais terríveis os congoleses, inclusive arrancando, né, é, com, me- por meio de torturas, inclusive com amputações das mãos de crianças, homens, mulheres, ou seja, né, de qualquer pessoa que estava sobre o seu domínio, porque diferente das outras áreas de influência, né, e dominação das outras potências, o Congo será considerado uma propriedade particular, uma propriedade mesmo do rei Leopoldo II. Aqui, inclusive, há uma estátua dele que existe na Bélgica, onde há um movimento para que elas sejam retiradas, né? Porque remetem a essa face terrível do neocolonialismo, né? Justificada pelo darwinismo social, pela ideia de missão civilizadora, que falaremos mais à frente. Então, todo tipo de barbaridade, né, se deu para a exploração dos recursos, aqui, ó, como borracha e marfim no Congo. E as mãos, inclusive, né, é importante comentar isso, os, os homens, né, que trabalhavam, os guardas, a polícia, né, ele criou uma polícia que trabalhava por rei Leopoldo II, eles tinham que, inclusive, levar as mãos, né, das pessoas que eles amputaram para mostrar para o rei que realmente as mãos foram amputadas, né, já que as munições eles deveriam gastar nessas munições, demonstrar com que essas, inclusive as munições também estavam sendo gastas. Talvez foi uma dos episódios mais terríveis do neocolonialismo, né, com consequências graves até hoje. Falaremos isso mais à frente. Aí a Indochina foi explorada, né, não só a Indochina, né, mas o que compõe o Vietnã, o Laos e o Camboja foram explorados pela França a partir de meados do século XIX. Lá eles exploravam arroz, borracha e zinco. Aí Angola e Moçambique foi explorada por Portugal a partir, né, do final do século XIX e exploravam café, borracha e minerais. É que a Namíbia, né, foi chamada de a África Sudoeste Alemã, foi explorada pela Alemanha, né, a partir de 1884. Exploraram diamantes, cobre e chumbo. Como vocês podem observar, olhem as condições terríveis de trabalho
em que foram submetidos os povos africanos sobre o domínio, a intervenção, a ocupação, controle, né, político, econômico, social e cultural dos povos europeus, né, que queriam transpor os seus hábitos, impor a cultura europeia, inclusive aos povos europeus, que causou graves consequências. Falaremos também disso mais adiante. Aí aqui as Filipinas foram exploradas pelos Estados Unidos. Há quem considere que a guerra, né, entre filipino-americana é o primeiro passo para o imperialismo a nível global dos Estados Unidos. Aos produtos explorados foi açúcar, tabaco e borracha. Como você pode observar, o neocolonialismo, né, na fase imperialista do capitalismo, que coincide com a segunda revolução industrial, com seu desenvolvimento, seu processo histórico, foi extremamente violenta. Não temos que ressaltar isso. A China, ela não foi formalmente colonizada, mas ela foi dividida em zonas de influência e foi explorada por diversas potências. Reino Unido, a França, a Rússia, a Alemanha, Japão e Estados Unidos. Na China, exploraram o chá, a seda e a cerâmica. Feita essa primeira introdução, muito rica em informações sobre os avanços tecnológicos, a fusão entre o capital, entre a indústria e os bancos, e o predomínio, inclusive, né, do setor financeiro já na segunda revolução industrial, as novas fontes de energia, como a eletricidade e o petróleo, a ciência a serviço do desenvolvimento industrial e da expansão do capitalismo, né, foi propulsora. O neocolonialismo, né, nessa fase imperialista do capitalismo, e que está em busca, né, doravante de novos mercados consumidores para os produtos industrializados e fornecedores de matérias-primas, num cenário de êxodo rural, em que uma grande população está migrando para as cidades, que também, né, terá graves consequências, já que as cidades não oferecem infraestrutura para receber essa população, né, e temos o processo de segregação urbana, favelização, né, periferização, as condições de vida no mundo urbano neste período insalubre por falta de saneamento básico, água, né? Uma outra coisa importante, quando nós falamos sobre o avanço da ciência, né, neste período, já que estou falando sobre a ciência, foi um período onde a medicina avançou muito, né, medicamentos, como por exemplo a vacina. A vacina é produto da segunda revolução industrial. E somado ao êxodo rural, nós temos então as superpopulações, as cidades muito populosas que vão surgindo, principalmente nessas grandes potências industriais, como em Nova York, como em Berlim, né? Londres já tinha isso, já tinha ocorrido, mas continua ocorrendo. Aí Paris, né? Bruxelas. Outro ponto importante sobre a que nós falamos, né, até agora, só recapitulando, foi a que quando nós falamos sobre a segunda revolução industrial, nós temos que compreender que essa nova fase do capitalismo, né, a fase imperialista do capitalismo, o- a revolução industrial agora e se dá a nível global. Ou seja, nós temos uma descentralização da indústria. Se na primeira revolução industrial nós temos uma concentração da indústria, né, na Inglaterra, ou seja, uma revolução quase que exclusiva da Inglaterra, né, com outros países vindo
a reboque, mas com nível de industrialização é muito diferente, né, que estão correndo atrás, mas que não vão alcançar o nível de desenvolvimento da Inglaterra. A segunda revolução industrial acontece ela é descentralizada, ou seja, em vários polos ao redor do mundo, como Estados Unidos, Japão e Alemanha. Ah, é que o- qual é o período da segunda revolução industrial? Então, ela compreende aqui, ó, de 1850 a 1945. Esse 1850 se deve como marca inicial da descoberta do aço, da eletricidade e do petróleo. Essas três descobertas, né, que abrirão caminho. Aqui nós temos, ó, Thomas Edison, né? Aqui não é o Thomas Edison, não. Aqui é o Drake, né, que vai descobrir. Deixa eu ver se é o Thomas Edison ou é o Drake. Eu acho que é o Thomas Edison mesmo, é o Thomas Edison, que vai descobrir aqui a eletricidade, que vai descobrir a eletricidade. A eletricidade é conhecida desde o mundo antigo, né? Ou seja, né, há vários, na história, né, da descoberta da eletricidade, há vários pensadores desde do mundo antigo. Mas o Thomas Edison, como eu disse, ele dará um uso, né, comercial viável à eletricidade, não só para a iluminação, né, mas também para o uso, né, civil, né, nas residências, também para o abastecimento. Ele que irá, né, construir a primeira central elétrica, rede de transmissão e irá, né, a partir havia uma corrida, né, para descobrir, porque já tinha se inventado a lâmpada, mas ela não durava, ela acendia e queimava. Com Thomas Edison, ele vai descobrir um novo filamento de carbono, que aí permite então que a luz, né, tivesse uma durabilidade muito maior, e se tornasse então viável para o uso e para o comércio. Aí aqui nós temos a descoberta, ó, do petróleo, esse sim, né, lá na Pensilvânia, pelo Drake, primeiro poço de petróleo, ó, ser perfurado. E aqui as indústrias de aço, tá? Que será uma matéria-prima importantíssima da segunda revolução industrial, que será usado de, desde para obras arquitetônicas, quanto para a construção de automóveis, ferrovias, locomotivas, navios e assim por diante. Então, aqui as matérias-primas e fontes de energias fundamentais da segunda né, que marcam, né, a revolução industrial. E o marco final, o fim da Segunda Guerra Mundial, aí nós temos aqui, ó, o fim, né, da Segunda Guerra Mundial, duas imagens aqui. Aqui ao lançamento, né, da bomba atômica sobre o Japão. Aqui os soldados americanos, uma foto icônica, né, do fim da Segunda Guerra Mundial, os soldados hasteando a bandeira norte-americana. A era atômica não é da Segunda Revolução Industrial, a era atômica é da Guerra Fria, tá? É um símbolo da Guerra Fria. Embora tivesse sido inventada aqui, nós ainda não estávamos ainda sobre a égide, né? E o total desenvolvimento daquilo que viria a ser a era atômica. Então, aqui está o marco inicial, né? Com a descoberta do aço, da eletricidade e do petróleo, e o final, que é o fim da Segunda Guerra Mundial. Quais são então as características da Segunda Revolução Industrial? Falamos praticamente todas elas aqui, né? Mas vamos agora fazendo um checklist. Novas fontes de energia, petróleo e eletricidade, novos materiais como o aço ou o plástico, não coloquei aqui, mas o plástico, né? Inovações tecnológicas e científicas, ou seja, o laboratório dentro da fábrica, né? Fiquem com essa imagem para fazer o que? A pesquisa e desenvolvimento de novos produtos, novos materiais, novas fontes de energias, novas tecnologias, novas máquinas, novos processos, ou seja, tanto gerenciais quanto mecânicos. Organização da produção, o Taylorismo, né? Que é para a administração científica, né? Do trabalho na fábrica, né? Para aumentar a eficiência do trabalho. E o Fordismo aqui com a linha de montagem e a produção em massa. Falaremos daqui a pouco um pouco mais sobre isso. Mas, né, já adiantei aqui. O Volvismo não é da segunda revolução industrial, é da terceira, tá? Por isso não está aqui. E a expansão geográfica, né, para além da Grã-Bretanha, para além
da Europa em si, né? Os Estados Unidos, ou seja, a revolução agora ela é liderada pelos Estados Unidos, Alemanha e Japão. Fica muito claro isso quando você observa que os grandes bancos e as grandes indústrias na área do petróleo, do aço, estão nos Estados Unidos. E na Alemanha estão as grandes indústrias, né, de automóveis e máquinas. Assim como também nos Estados Unidos, como a Ford. Então você percebe que as grandes tecnologias da segunda revolução industrial, as novas fontes de energia e matéria-primas, né, que irão substituir o aço, o carvão e o ferro da primeira revolução industrial, né, e o motor de a máquina a vapor, né, do James Watt foram produzidos, né, ou são oriundos dos Estados Unidos e da Alemanha. Concentração de capital. Ou seja, né, só para concluir, esses países estão liderando, né, a revolução técnica científica da segunda revolução industrial. Eles que irão desenvolver as novas tecnologias, os novos a nova mentalidade, né, como o terrorismo e o Fordismo, né, os novos sistemas, formas de administração e organização do trabalho, tanto os processos gerenciais quanto as novas máquinas, tecnologias foram produzidos por estes países, por isso eles são os líderes, tá? Porque eles estão à frente, né, dos outros países. Concentração de capital, aí vai surgir aqui os monopólios, né, e os oligopólios, as empresas transnacionais que passarão a atuar agora para além da nação, da qual onde foram, né, criadas e onde atuavam, para novos mercados, né, a nível global. E para isso é necessário muito capital. Por isso que se na primeira revolução o capital industrial ele é protagonista, na segunda revolução industrial o capital financeiro assume este posto, tá? Porque é ele que vai financiar os empreendimentos industriais da segunda revolução industrial. Eles que vão pro, pro- é, propiciar, né, que a segunda revolução industrial aconteça. Porque é eles que oferecem, né, que detêm o capital. Então vai acontecer essa fusão na segunda revolução industrial entre indústria e campo e bancos. A ciência como força motriz do capitalismo, tá? A serviço dos interesses capitalistas na segunda revolução industrial. E uma outra característica da segunda revolução industrial serão, né, os movimentos operários e também sindicalistas no mundo inteiro, tanto nos Estados Unidos quanto até na Rússia, né? Embora a Rússia não faz parte, né, da segunda revolução industrial, tá? Mas uma das ideologias do século XIX, né, e política, será oriunda da Rússia, né, do Mikhail Bakunin, que é o anarquismo, que vai fazer um contraponto ao capitalismo, tá bom? E o movimento operário. A outra, né, grande teoria, que é o marxismo, virá da própria Alemanha. O que foi o Fordismo? Tá? Uma das características, né, uma das inovações da segunda revolução industrial é um sistema de produção em massa. Olhem os carros aqui, ó, na fábrica da Ford. Quais são as suas características? Linha de montagem, ou seja, numa esteira, os produtos eles vão até os trabalhadores e não os trabalhadores precisam ficar se movendo, né, dentro da fábrica. Isso aumenta a produtividade. Então, produção em larga escala, padronização dos produtos, especialização do trabalhador, porque cada trabalhador vai se especializar numa tarefa, ele não vai fazer o produto como um todo, ele vai apenas fazer uma das partes do produto. Ele vai participar da produção de uma das partes, de uma das etapas da produção, e não de toda a produção ou de várias etapas. E isso, e dentro, né, do Fordismo também o aumento de salários e essa ideia de consumo em massa, ou seja, produzir, né, produtos para uma grande quantidade de consumidores. Essas são as características do Fordismo. Foi, né, desenvolvido por Henry Ford, né, dentro da fábrica da Ford, nos Estados Unidos, em 1914. E o outro
Uma outra inovação da segunda revolução industrial será o Taylorismo, que é um sistema de organização do trabalho, né, para uma gestão mais eficiente e científica do trabalho. Foi desenvolvido por Frederick Winslow Taylor, né, nos Estados Unidos também no fim do século XIX. O Taylorismo ele é anterior ao Fordismo, viu? Tá depois aqui somente no slide. Suas características é o estudo de tempos e movimentos para aumentar a eficiência do trabalho, divisão do trabalho em etapas, né, especialização, supervisão e controle rigoroso, uma hierarquia rígida, né, o organograma, né, da fábrica, e a separação entre planejamento e execução, ou seja, as pessoas que planejam e as que executam, né? Os planos, as ideias, o planejamento estratégico da empresa. E um bônus por produtividade também para motivar o trabalhador a produzir mais. E uma outra consequência é o movimento operário, as greves, né, como forma de reivindicação de melhores condições de trabalho e de salário, né? A greve ele é um instrumento de luta política por direitos sociais. E, surgirá, né, neste contexto da Segunda Revolução Industrial, novas ideologias políticas, como o marxismo, que defendia assim, de uma forma muito sintética que os trabalhadores eles se organizassem, né, tomassem por meio da luta política, né, ou até mesmo por meio da guerra civil, os meios de produção e dividissem de forma igualitária as riquezas produzidas. Então, esse é né, dos aspectos principais do marxismo, que tem como objetivo superar a desigualdade social, né, por fim, a exploração do operário pela burguesia, né, do trabalhador do operário, né, pelos donos dos meios de produção, que é a burguesia. E o Mikhail Bakunin, aqui o Marx um alemão, Mikhail Bakunin um russo, que defendia o anarquismo, que somente com o fim do Estado seria possível criar uma sociedade mais igualitária, né? Então, o anarquismo defendia o fim do Estado, também o fim das classes sociais, e que os trabalhadores, né, trabalhassem por meio de associações. Tá? Então serão com essas ideologias, né, tanto o anarquismo do Bakunin quanto o socialismo do Marx, vão se contrapor ao capitalismo, que aqui, né, no caso da segunda revolução industrial, capitalismo, qual é a doutrina do capitalismo? É o imperialismo, né? É o imperialismo e, ao mesmo tempo, a ideologia política é a liberal clássica, né, ainda, né? Essa ideia da livre concorrência, ainda defendiam, né, a livre concorrência e a não intervenção do Estado na economia. Mas como vocês podem, como eu já disse anteriormente, né, e falarei mais adiante, nós estamos coincide, né, nessa fase, né, imperialista do capitalismo, é onde se formam os monopólios e os oligopólios, né, os trusts, os cartéis e as holdings, né, que vai controlar todo o mercado ou os preços, né, como no caso do cartel. Mas falaremos isso mais adiante. Ou seja, né, podemos falar que na segunda revolução industrial o liberalismo clássico, né, já está em crise, né? Está em crise. E aí, o imperialismo e o neocolonialismo. Quais foram as causas do imperialismo? O imperialismo é a doutrina política e econômica da segunda revolução industrial. Então, a busca por matérias-primas devido à expansão da indústria, né, e da produção, né, e a busca também de expandir novos mercados consumidores para os produtos industrializados, exportação de capitais excedentes, né? Ou seja, não havia uso, né, para o capital, estava sobrando, né, capital na Europa, ou seja, vamos investir em outros continentes, né, principalmente na África, na Ásia, mas vai investir no mundo inteiro.
inclusive no Brasil. E o domínio de rotas comerciais estratégicas, já que nós estamos num período de um intenso nacionalismo e a disputa, né, entre os estados, entre as grandes potências, né, tanto europeias quanto no caso aqui na América, os Estados Unidos, pela hegemonia, né, ou seja, controle, pelo controle máximo, né, dos mercados, não é pelo controle máximo, né, a disputa entre as grandes potências é quem que será mais rica e poderosa que a outra, né, então esse controle de novos mercados fornecedores, tanto de matérias-primas quanto esses novos mercados consumidores, também é uma demonstração de poder, né? Já que são potências rivais, mas estão rivalizando o quê? Né? A riqueza, o mercado com a riqueza, né? O capital, a riqueza. É, Aí, características políticas e sociais. Aí o neocolonialismo, né, que será essa busca por dominação de territórios da África e da Ásia. Lembrando que no neocolonialismo ele tem duas ideologias. Tem várias, né? Mas vou falar algumas aqui. O darwinismo social, né, pautado no racismo, e essa ideia de missão civilizatória, né, que seria o fardo do homem branco, né, de levar a civilização para o continente africano. Teria esse fardo, né, de ter que levar a, a, a cultura europeia, os seus valores, sua forma de pensar, e o seu desenvolvimento cultural, tecnológico, né, social, político, para os povos atrasados da África e da Ásia. O nacionalismo e a competição entre as potências europeias estão competindo que o mercado consumidor e fornecedor de matérias-primas em busca do quê? De lucro, né? Eu falei o capital, mas é lucro, por meio de lucro, em busca de lucro. E as justificativas ideológicas, acabei de falar, o darwinismo social, essa ideia de missão civilizadora. Um marco importante do neocolonialismo foi a Conferência de Berlim, de 1884 a 1885. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Ah, eu coloquei, senão eu iria comentar. O chanceler alemão, o Otto von Bismarck, é ele que vai organizar e liderar a Conferência de Berlim, né, que ocorrerá em Berlim, e que teve como objetivo dividir em áreas o continente africano entre as grandes potências europeias e os Estados Unidos, embora os Estados Unidos não fiquem com nenhum território. E por qual objetivo? Primeiro, no contexto da segunda revolução industrial, para evitar o que? O conflito, nessa busca incessante por novos mercados consumidores de matérias-primas e produtos industrializados. Porque num cenário, né, a Conferência de Berlim acontece num cenário de intensas disputas coloniais. Então, inicia-se uma corrida pela África. E feita essa divisão, né, na Conferência de Berlim, para que uma nação, de fato, né, ela tenha o direito, né, de explorar aquele país, né, que aquela área lhe pertença, ela teria que cumprir uma regra fundamental, que é a ocupação efetiva, ou seja, tinha que ocupar militarmente, tinha que ocupar administrativamente e, inclusive, investir ou seja, né, levar as empresas para lá para poder explorar aquela área, então, que aquele país quer, né, ocupar. Então, você tinha que, e isso lhe garantia, né, o direito sobre aquele país, né, ou aquela região. Quais foram as consequências da Conferência de Berlim? A partilha da África, né, na- entre, né, entre 14 grandes potências europeias, fronteiras artificiais, já que essa divisão que foi feita entre os países europeus que está no mapa aqui, ó, tá vendo? Ó, aqui os países, ó, Portugal, Grã-Bretanha, França, Espanha, Itália, Bélgica, Alemanha, ó, ou tem mais países. Eles não respeitaram
as culturas, ou seja, sobre o domínio, por exemplo, da Alemanha, ficou vários povos diferentes, de culturas totalmente diferentes, né? E muitas vezes povos de culturas, o povo, né, que pertence à mesma cultura foi dividido. Por quê? Porque essas linhas são artificiais. Elas não respeitaram o território e a cultura que ocupa cada território. Não foi uma divisão em que os povos que vivem naquele território se identificam literalmente com aquele, ou seja, viviam, né, ocupavam aquele território, pertenciam àquele território. Então, houve uma divisão totalmente artificial. Então, vários povos diferentes reunidos no mesmo território e às vezes divididos em vários, né, territórios, tá? Ocorreu as duas coisas. Então, a partir da África, essas fronteiras artificiais que até hoje, né, causa muitos problemas no continente africano, rivalidades políticas, né, éticas, de promovidos por grupos étnicos diferentes que vivem no mesmo território, culturas totalmente diferentes uma da outra, que se torna, cara, difícil devido, né, de ser tão dessemelhantes, desenvolver uma política comum. O aumento da exploração, esses conflitos que eu já disse, e uma das razões, quando economistas, autores, africanos ou não, estudam por que que a África é um país que com nível, né, de desenvolvimento econômico, social tão dispar dos outros países do mundo, se atribui a esse subdesenvolvimento africano, o neocolonialismo como uma das razões mais importantes, ou seja, uma razão extremamente importante que justifica e explica o subdesenvolvimento africano, ou seja, grande parte da riqueza foi extraída do continente africano, depois a África foi toda desorganizada, né, por essa partilha, pela crueldade, ou seja, pela crueldade, pelo conjunto de guerras que ocorrerão, né, durante esse período e pós o fim do neocolonialismo. Então, é, é, n- a- o neocolonialismo no continente africano foi terrível. Aí aqui, ó, tem só dando uma olhada, né, aqui no mapa, ó, aqui é a África em 1880, ó. Tinha áreas de ocupação turca, portuguesa, britânica e francesa, mas pode observar, ó, por ser um continente tão grande, são áreas grandes, né? Não é uma ocupação assim tão pequena, mas olha aqui depois, já em 1914, pós-conferência de Berlim de 1894, 95. Olha só, toda a África foi partilhada, né? Tem algumas áreas livres. Não sei se nesse mapa aqui está falando, né? Mas havia algumas áreas livres, mas quase nada. Então, o neocolonialismo, qual era a sua origem ideológica, né? O darwinismo social, ou seja, a cultura europeia era uma cultura superior, né? Que é o eurocentrismo e o etnocentrismo, e por isso ela poderia, né, explorar os outros povos, porque ela era superior, né, inclusive racialmente, né, com uma raça que aqui no darwinismo social, com essa ideia de que havia raças mais evoluídas, né, superiores a outras, a que vai justificar então o neocolonialismo. Não são raças inferiores a nós, né? Podemos explorar o etnocentrismo, essa ideia que a cultura europeia é superior às outras culturas, e o eurocentrismo, né, aquela visão europeia do mundo, ou seja, como que a Europa fosse o centro do mundo e os outros países fossem inferiores a ela, né? E o nacionalismo também será uma ideologia. Tanto que tanta cultura europeia, a cultura europeia será inclusive imposta aos povos, não só a cultura europeia, mas o cristianismo, ou seja, toda a cultura europeia como um todo, né? O cristianismo, a forma de organização política, né? Como a república, a economia, tudo isso, o capitalismo, tudo isso será imposto aos povos dominados durante o colonialismo, explorados e dominados e controlados durante o colonialismo pelas potências europeias. Aí aqui as características das ideologias, né? Aqui é essa ideia da missão civilizadora,
o fardo do homem branco, está lá no poema do Rudyard Kipling, né? Irei mostrar ele aqui daqui a pouco para vocês. Essa ideia da superioridade racial. Quais foram as consequências dessas ideologias? Uma, os genocídios e violência, como, por exemplo, eu disse, né, o que ocorreu no Estado Livre do Congo, que foi transformada, né, numa propriedade particular do rei da Bélgica, o Leopoldo II, que estipa-se que ele tenha, né, sobre o período em que ele estava à frente, né, do que ele era o rei da Bélgica, ele exterminou 10 milhões de congoleses, né? Fora os amputados e assim por diante. Todo tipo de tortura, né, foi cometida no Congo belga. E a destruição cultural, ou seja, né, pela imposição e proibição das culturas locais e a imposição da cultura europeia, né, do europeu aos povos colonizados. E as fronteiras artificiais, que eu já disse, vários povos, culturas totalmente diferentes foram reunidos no mesmo território, gerando problemas políticos, culturais, né, de xenofobia até hoje, e o subdesenvolvimento econômico. A África a África, ou seja, que já tinha passado pelo colonialismo, né, em que a escravidão foi uma das suas marcas centrais, no neocolonialismo, a história com a mesma violência se repete, com algumas diferenças. A escravidão não é o traço marcante do neocolonialismo, mas a intervenção, o controle e a exploração, mas ela também ocorreu no neocolonialismo. Os Estados Unidos, eles não colonizaram a África, eles não tiveram colônias, mas eles garantiram, né, uma livre passagem para os seus produtos, mercadorias, ou seja, que eles também garantiram acesso, né, a esses mercados, tanto de matérias-primas quanto de mercados consumidores, tanto na África quanto na Ásia. Aqui tem o poema, ó, do Rudyard Kipling. É neste poema aqui, ó, do poeta britânico, que está expressa essa ideia do o fardo, né, do homem branco. Que aí ele vai falar: tomai o fardo do homem branco, enviai vossos melhores filhos, ide, condenai seus filhos ao exílio, para servirem aos vossos cativos, para erguer com chicotes pesados o povo agitado e selvagem, vossos cativos, tristes povos, metade demônio, metade criança. Então, é esse tipo de visão que o europeu, né, terá em relação aos povos africanos e asiáticos, que se traduz, né, nessa ideia de missão civilizadora, que do homem branco levando a civilização para a África e para a Ásia. Foi apenas uma justificativa. O objetivo era puramente econômico, de exploração e obtenção de lucro, né, por meio da exploração de recursos naturais, né, matérias-primas, e também vendendo produtos industrializados para os povos africanos e asiáticos. Quais foram as consequências da segunda revolução industrial? Aumento da produção e do comércio, consolidação do capitalismo financeiro, expansão do imperialismo e do neocolonialismo, surgimento de grandes monopólios, como os trusts, cartéis e holdings. Os trusts são conglomerados de empresas que controlam o mercado. Já os cartéis é a combinação de preços entre várias empresas para obtenção máxima de lucro. E as holds é quando uma empresa que ela não produz, mas ela controla outras empresas, ela faz a gestão de outras empresas. Então, o trust é uma fusão, né? Os cartéis é a combinação de preços e as holds
é quando uma empresa ela controla, ela diretamente não produz nada, mas ela controla um conglomerado, né, um conjunto de empresas. Essas sim que produzem para o mercado. Como, por exemplo, tem muitas, né, mas a Ambev, por exemplo, a Ambev é uma holding, ela controla um conjunto de outras empresas. Avanços tecnológicos, como a eletricidade, o petróleo, o aço, o motor, a combustão, vê a importância da eletricidade, usamos todo dia um motor, seja de um carro, de um ônibus, ah, né, de uma moto, utilizamos todos os dias eletricidade e trabalhamos em instalações que provavelmente na sua construção, provavelmente não, certamente na sua construção foi muito aço. E se passamos por uma ponte, por exemplo, né, um dos usos mais interessantes e importantes do aço na segunda evolução industrial foi para a construção de grandes pontes, tá bom? Então, só disse isso que só de você olhar à sua volta você percebe o impacto, né, que teve, duradouro e que teve a segunda revolução industrial. Depois surgimento da classe A, novas relações de trabalho e aprimoramento das técnicas de produção, né? O Fordismo, linha de montagem de produção em massa e o terrorismo, uma organização, uma gestão científica do trabalho. Surgimento da classe operária e fortalecimento dos movimentos trabalhistas no mundo todo, em busca de melhores salários, diminuição da jornada, né? Melhoria nas condições de trabalho, como iluminação, mais proteção e segurança também no trabalho. Êxodo rural, surgimento nós já falei, né? Êxodo rural e rápido crescimento das cidades. Avanços na medicina e na indústria química. Na medicina, já disse, as vacinas é um grande produto da segunda revolução industrial, mudou, né, mudou o mundo, né, a descoberta da vacina. E a indústria química irá produzir os mais diversos produtos, entre eles o plástico. E o crescimento dos impactos ambientais negativos devido a essa intensificação da exploração da natureza neste contexto de expansão da produção industrial e da consolidação do capitalismo financeiro e industrial também no mundo. E aqui acabamos então a nossa aula, aula introdutória sobre a segunda revolução industrial. Que, deixa eu ver, aqui os slides acabaram, paramos aí mesmo. Ó, algumas coisas importantes aqui, ó, sobre ainda, né, sobre as consequências da segunda revolução industrial, consolidação do capitalismo, surgimento de novas estruturas, o capitalismo, né, financeiro e monopolista se consolida, né, na forma dos cartéis, combinação de preços, aos trusts, que é a fusão entre várias empresas, e as holdings, que é uma empresa que controla um conjunto de empresas. Isso é importante que o controle do capital passa a ser centralizado nos bancos e na Bolsa de Valores. Falamos, inclusive, sobre a fundação da Bolsa de Nova York. A energia, nas novas fontes de energia, a eletricidade e o petróleo. Um ponto importante sobre a segunda revolução industrial, ela é a revolução industrial da indústria de base, como a indústria química, que produz fertilizantes, corantes, plásticos, da siderúrgica, que produz o aço, a automobilística, e com o Fordismo e o Taylorismo, teremos então um aumento da produtividade da racionalização do trabalho,
Não disse antes, mas algo importante sobre isso. Qual a consequência do terrorismo e do Fordismo? A alienação do trabalhador. Ainda como consequência, a globalização e a expansão do mercado, dos novos meios de transporte, como o avião, né? E de comunicação, como o telefone, a televisão, o navio a vapor, né? A locomotiva, o telégrafo. Uma outra consequência, podemos dizer assim, de ordem social, fortalecimento dessa sociedade de classes, né, da burguesia e do operariado. Burguesia, a dona dos meios de produção, capitalista, e o operariado, aquele que vende a sua mão de obra, né, sua força de trabalho em troca de um salário. Essa urbanização desenfreada, o êxodo rural, já tinha comentado, que terá vários problemas. Saneamento precário, superpopulação, habitações insalubres, aumento da pobreza, aumento da criminalidade e também como consequência a organização da classe trabalhadora em sindicatos e partidos socialistas. Logo no começo do século e no final teremos a fundação de vários partidos, de tanto comunistas quanto socialistas no mundo como um todo. Crescimento demográfico e os avanços médicos também foi uma consequência da segunda revolução industrial. O aumento, né, com a vacina, inclusive, o aumento da expectativa de vida e também com outros tratamentos médicos, como cirurgias e remédios. Já no campo da consequência política, podemos elencar o imperialismo e o neocolonialismo, com essa ideia de missão civilizadora, que será justificativa ideológica para o neocolonialismo, foi uma forma brutal de ocupação e exploração dos povos africanos e asiáticos, rivalidade entre as potências, que culminará na Primeira Guerra Mundial, e também a emergência de novas potências, como a Alemanha e os Estados Unidos. Foram pioneiras na Segunda Revolução Industrial e se tornarão rivais na Primeira e Segunda Guerra Mundial. Acho que tem bastante coisa, poderia falar mais, bastante coisa sobre a Segunda Revolução Industrial, mas creio que tratamos o assunto com dignidade. E para concluir, né, uma obra importante sobre a Revolução Industrial, a Era do Capital, do Eric Hobsbawm, é um historiador marxista britânico. Ele faz uma análise da Revolução Industrial sobre a perspectiva do desenvolvimento capitalista, que normalmente é a linha clássica que se encontra nos livros didáticos de interpretação da Segunda Revolução Industrial. Mas não é a única, tá? Né? É, Thomas Sutcliffe Ashton, por exemplo, historiador econômico britânico, ele dá um foco muito mais empírico, estatístico, ao analisar as mudanças econômicas. Ele faz essa análise entre a relação entre capital e tecnologia e como que o papel do investimento de capital foi importante para a adoção de novas tecnologias no contexto da Revolução Industrial. Para o Thomas Sutcliffe Ashton, a Revolução Industrial ela não foi um processo abrupto, né? Mas um processo gradual de acumulação de capital e de inovação tecnológica, que vai se acelerar no final do século XIX e terá uma continuidade, né? E, por fim, uma mudança gradual. Então, essa ideia, né, para o Thomas, que essa ideia de revolução, né, pode ser um exagero, que o que teria acontecido, na verdade, naquilo que tratamos aqui como a segunda revolução industrial, foi apenas um processo de intensificação e diversificação de processos já iniciados na primeira revolução industrial e que teria, né, como
uma consequência, o crescimento da renda e também do bem-estar. E os avanços tecnológicos eles foram o motor do crescimento econômico na segunda revolução industrial, que teria tido como uma consequência, por exemplo, a melhoria gradual do padrão de vida da população em geral. Essa é uma visão, é uma outra, né, é um outro foco de análise da segunda revolução industrial, né, que é a do Thomas Sutcliffe Ashton, um historiador econômico britânico. É, não é o único também, tá? Tem também o David Landes, que ele é um historiador americano e, americano e ele é economista, que ele vai analisar, tem uma análise mais liberal da segunda revolução industrial, que ele vai, na sua obra, né, a Revolução Tecnológica, ele vai dizer que não é na obra dele, na Revolução Tecnológica, é o Prometeu Desacorrentado, que ele vai fazer uma análise da Revolução Tecnológica. Então, que o que ocorreu na segunda Revolução Industrial foi uma onda de inovações que acabaram transformando os métodos de produção, né, como as novas fontes de energia, eletricidade e petróleo, que irá dar origem, né, às indústrias de base, que é a indústria química e siderurgia, que promoverá um crescimento industrial sem precedentes e ele dá muita ênfase no papel das nações, né, nessa ascensão das novas potências industriais, Estados Unidos, Alemanha e Japão, e que, na sua análise, o David Landes, né, sua abordagem mais liberal, né, da Revolução Industrial, que ela vai se espalhando, né, geograficamente pelo mundo e estabelecendo um novo mapa do poder econômico, superando, né, o pioneirismo britânico. E destacando muito, o que ele dá muito destaque é a racionalização da produção que nós tanto falamos aqui, que é o Taylorismo e o Fordismo, essas novas formas de organização do trabalho. Então, o David Land ele dá uma abordagem muito mais liberal do que foi a Revolução Industrial, né, contrária à ênfase econômica do Hobsbawm. Então, ele dá muita ênfase no papel da cultura e da tecnologia como o grande fator, né, o grande responsável, pivô da segunda revolução industrial. Acho que isso é importante para nós concluirmos aqui a nossa aula, só para enfatizar que essa linha, né, de pensamento mais clássica, essa interpretação mais clássica da segunda evolução industrial, que é a econômica, ela também não é a única, tá bom? Pessoal, um abraço a todos. Essa foi a aula de hoje sobre a segunda revolução industrial. Se tiverem alguma dúvida, coloquem aí nos comentários da videoaula que eu responderei. Um abraço a todos e até a próxima aula.